Muito bom dia, boa tarde ou até mesmo uma boa noite, dependendo do horário que você está aí nos assistindo. Galerinha do nono ano, sempre boa passagem, quanta saudade. Vocês que nos seguem no canal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História com o professor Veríssimo Guedes, do Colégio Externato Santa Clara, parceria com o Sistema Farias Brito de Ensino, procurando o melhor para vocês, nossos alunos e alunas. Meus amores, espero que estejam todos bem, que estejam em casa se cuidando, curtindo a família nesse momento, tá certo? Nós iremos vencer mais esse desafio, com fé em Deus, na ciência, em cada um de nós, naquilo que há de melhor em cada um de nós. A gente vem estudando, desde a semana passada, a unidade 4. Vimos o tema 1, que vai falar ali do primeiro governo do Getúlio Vargas, sua chegada ao poder em 1930, governo provisório, aí vem o governo constitucional em 34, veio o Estado Novo a partir de 1937, ditadura, Brasil na Segunda Guerra, um Getúlio controverso, um Getúlio ditador, autoritário, que manda prender, torturar e até matar, algumas vezes, comum às ditaduras, aquele Getúlio que manipula a imprensa, que censura os opositores, o Getúlio populista, pai dos pobres e mãe dos ricos, como é criticado na história também. Mas é o Getúlio que conquista? Não. É aquele que formaliza uma luta por parte das mulheres já de muitos anos, com direito ao voto e a se candidatar. É ele também que abre caminho para a CLT, consolidação das leis trabalhistas, jornada de trabalho de 8 horas, carteira de trabalho, salário mínimo, férias, aposentadoria. Mas é ele também que restringe os sindicatos. E esses direitos são para o trabalhador urbano, o rural e o doméstico excluídos. Mas enfim, é um cara que tem muitos aspectos positivos e negativos. E agora, que transforma o nosso país, desenvolve nossa indústria de base, Vale do Rio Doce, Companhia Nacional de Siderurgia, vai desenvolvendo nossa indústria e o Brasil vai se transformando. Agora a gente vai de tema 2, Brasil entre duas ditaduras, com o fim da do Getúlio e se preparando para 64. É esse período aqui, entre 45 e 64. Vamos olhar o que aconteceu no nosso Brasil? Vamos nessa, meus amores. O retorno à democracia. Após a deposição de Vargas, o cargo de presidente da República foi provisoriamente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Nesse momento, nós vamos ter o surgimento de novos partidos, o Partido Social Democrata, PSD, identificado com as velhas elites agrárias estaduais, as oligarquias, o DN, União Democrática Nacional, antigetulista e contra a intervenção do Estado na economia, liberal. Com o apoio de Vargas, o candidato da coligação PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Eurico Gaspar Dutra, foi eleito presidente e se alinhou aos Estados Unidos, rompendo relações com a União Soviética e fechando o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 1922, que é o mais antigo do Brasil em atividade até hoje. Maior parte da sua história na clandestinidade. E aí nós vamos ter uma Constituição de 1946 que marca o retorno da democracia, reconhecendo direitos e liberdades individuais, como a liberdade de expressão, de associação e religiosa. Tá certo, meus amores? Aos poucos a gente trilha o caminho da democracia. Mas, se era democracia total, por que fechar um partido? Mas vamos com calma. E aí o segundo governo do Vargas. Gente, o Getúlio Vargas é o cara que foi o ditador, tudo a gente já falou. Mas é o cara de muitas conquistas, é o cara que criou o Ministério da Saúde, da Educação, que investiu em alfabetização, que deu direito aos trabalhistas, que deu direito à mulher de votar, né? É esse o Getúlio. Tá certo que esses direitos, ele tinha luta, ele tinha demanda, mas foi ele quem formalizou. E vai ter um movimento forte, um movimento Queremos Getúlio. E nas eleições de 1950, Vargas vai derrotar o candidato apoiado por Dutra e retorna à presidência, mostrando ter um prestígio político ainda muito forte, né? Vargas enfrentou uma intensa oposição a seu nacional-estatismo, favorável ao fortalecimento do capital nacional, a criação de empresas estatais, a ampliação de leis sociais e o intervencionismo. Ele é muito criticado porque ele usa o Estado para intervir na economia. E ele estatiza, as empresas pertencem ao Estado, ele quer desenvolver o capital nacional. Ele vai ampliar ainda mais as leis nacionais, né?
Ele vai polarizar com ele o liberal conservadorismo, que defendia a liberalização da economia, a abertura do mercado ao capital estrangeiro e o alinhamento incondicional aos Estados Unidos. É essa ideia aqui que vai contra o Getúlio, que vai atacar o Getúlio de todas as formas e vai pressioná-lo nesse seu governo democrático. Uma tentativa frustrada de assassinato contra o líder da oposição, Carlos Lacerda, vai agravar a crise política e a pressão para que as Forças Armadas derrubassem o presidente em 1954. Entre renunciar ou sofrer um golpe militar, Vargas preferiu suicidar-se. E o vice-presidente, o Café Filho, que é aqui do Rio Grande do Norte, né, o único norte Rio Grande a ser presidente, foi ele, assumiu a presidência, garantindo a realização das eleições de 1955. O Vargas ele já chega ao poder com pressão da oposição, da UDN, dos próprios Estados Unidos, porque o Vargas, gente, ele queria desenvolver o Brasil. Ele queria o Brasil independente, o Brasil sem a influência de capital estrangeiro. Ele era nacionalista e queria desenvolver o nosso país. E ele faz isso, ele vai criar a Petrobras, vai fazer a campanha do Petróleo é Nosso, a Eletrobras, tudo vai ser o Getúlio. E aí o Carlos Lacerda sofre um atentado, leva um tiro no pé, alguns dizem que foi ele mesmo que atirou no pé com medo, mas o seu guarda-costas morre, que era um major da aeronáutica. E isso vamos colocar a culpa toda no Getúlio, dizer que foi o Getúlio que mandou matar o Carlos Lacerda, que era o líder da UDN, a oposição a ele, e tudo mais. E aí uma pressão muito forte para ele ser caçado, acusando ele de todo mundo da imprensa. O que o cara faz? O cara dá um tiro no coração. Mas antes disso, ele deixa uma carta ao povo brasileiro. E, meus amores, se tinha gente duvidando do Getúlio já, questionando o Getúlio, mas quando ele se mata, e essa carta dele é lida no rádio para todo o país, a comoção é grande. E na carta testamento, que eu vou ter a oportunidade de ler ela para vocês em aula pelo Zoom, vocês vão ver a ideia de Brasil que ele tinha. Tá certo, meus amores? E aí, com sua morte, vamos ter eleições em 1955, né? E aí vem agora o governo JK, do Juscelino Kubitschek, o cara que construiu Brasília e mudou a capital do Rio para Brasília. O período foi marcado por uma grande euforia nacional e otimismo com o crescimento econômico, os anos dourados do Brasil. E o plano de metas do JK, 50 anos em 5, desenvolveu o Brasil que levaria 50 anos desenvolver em 5. Né? O slogan do governo, que se referia ao objetivo de fazer o país progredir, com incentivos ao desenvolvimento industrial e com a construção de uma nova capital. Nesse mesmo período, vai surgir a bossa nova, ritmo musical derivado do samba e influenciado pelo jazz, que deu projeção internacional a artistas como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Baden Powell. E aqui o Brasil está bombando, viu, gente? Nesse período aqui é um clássico da nossa história, é o samba, é o cinema brasileiro. 58, o futebol brasileiro conquista o mundo, ganhando sua primeira Copa. Temos também a inauguração de Brasília, em 1960, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Buscou integrar as regiões do país e foi erguida por candangos, trabalhadores pobres que passaram a viver nas cidades satélites ao redor de Brasília. O país obteve grandes conquistas no mundo do esporte. Em 58, a seleção brasileira de futebol foi campeã mundial e Maria Esther Bueno tornou-se a melhor tenista do mundo no ano seguinte. Então o Brasil estava bombando nesse período. E aí, depois que o JK termina, o que acontece no Brasil? Gente, quando o JK ele sai do poder, ele deixa o Brasil desenvolvido, industrializado, indústria automobilística, estradas, Brasília, né, que está mais próximo às outras regiões, uma capital centralizada, mas ele deixa o nosso país com a dívida externa lá em cima. Porque diferente do Getúlio, ele aceitava a vinda do capital estrangeiro, né, meus amores? E ele vai ficar devendo muito ao capital estrangeiro, a dívida externa do Brasil, para financiar todas essas obras que ele quer fazer no Brasil, para financiar o seu projeto de 50 anos em cima. E o Brasil, a dívida vai lá para cima. Lembrando que nesse período também, que a gente já está chegando em 1960, a gente estava vivendo no mundo a Guerra Fria, a bipolarização entre Estados Unidos e a União Soviética. E os países estavam no meio da Guerra Fria e acabaram sofrendo influência dessa disputa. E os Estados Unidos queriam proteger a todo custo o continente americano, o Ocidente. A Europa também, o Ocidente como um todo,
e fazer frente ao crescimento do socialismo. E aqui o breve governo de Jânio Quadros. O governo de JK foi criticado devido ao aumento da dívida externa e da inflação e as várias denúncias de corrupção, principalmente envolvendo a construção do Brasil. Jânio Quadros foi eleito em 1960 com a promessa de acabar com a dívida externa e varrer a corrupção do Brasil, usando como símbolo a campanha da vassoura, aquela musiquinha. Varre, varre, vassourinha, é do Jânio Quadros. Jânio tomou medidas polêmicas, condecorou Ernesto Che Guevara. Agora, meu Deus, pense numa doideira. O cara está aqui na América, nos Estados Unidos aqui vizinho, querendo mandar em tudo. Estados Unidos contra o comunismo. Aí o doido assume a presidência aqui e dá uma medalha a Ernesto Che Guevara, grande ícone da Revolução Comunista em Cuba. Como é que os Estados Unidos ficou? Pirou, meu irmão, ele caiu o queixo. Tem até um meme, na hora que ele está colocando a medalha do Che Guevara, aí ele faz, será que esse... o Che Guevara dizendo, será que esse velho doido sabe que eu sou comunista? E o Jânio Quadros pensando, será que esse comunista sabe que eu sou doido? Eu vou mandar para vocês esse meme também. E aí ele restabeleceu as relações diplomáticas com a União Soviética e abriu relações comerciais com a China. Vai romper com tudo que os Estados Unidos queriam. Ele também proibiu o uso do biquíni, viu, pelas meninas na praia, e proibiu a briga de galo também. Era meio complicado. Isolado politicamente, Jânio Quadros renunciou e elites conservadoras militares tentaram impedir que o vice tomasse posse. O vice era o João Goulart, o Jânio, por identificá-lo como uma ameaça comunista. Gente, 7 meses de governo, Jânio Quadros renuncia dizendo que foi pressionado por forças ocultas. Quem será? Será que essas forças ocultas têm uma sigla assim, EUA? Será? E o Jânio Quadros, o Jânio Quadros renuncia com 7 meses. Forças ocultas, força o Jânio Quadros. O vice dele era o João Goulart, o Jango. O Jango tinha sido lançado na política pelo Getúlio Vargas. Era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E a elite conservadora do país, junto com a elite militar, considerava o cara uma ameaça comunista. E dentro desse contexto de Guerra Fria, que os Estados Unidos aqui no cangote, claro que não ia ser bom. Tentaram impedir a posse do cara. Ele estava na China, meu irmão, quando o outro renunciou. E aí vai ter uma campanha pela legalidade, iniciada por Leonel Brizola, que exigiu o cumprimento da Constituição e garantiu a posse do Jango através de um acordo. Para limitar o poder do presidente, o Congresso instaurou um regime parlamentarista, com Tancredo Neves no cargo de primeiro-ministro, como chefe de governo. Ou seja, ele é presidente, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Olha o golpe aí que o Senado e a Câmara dão. E aí, em 1963, um plebiscito, uma consulta popular, estabeleceu a volta do presidencialismo e Jango recupera os poderes presidenciais. E agora ele vai se achar. O povo, que já tinha votado nele para ser vice, que o voto era separado, vota agora para quem governa. Né? E aí ele, com esse sentimento de apoio, ele vai propor a reforma de base, que previa a extensão do direito a voto aos analfabetos e militares de baixa patente, reformas agrária e educacional, ou seja, redistribuição de terra, e a nacionalização de empresas de serviço público, tornar aquelas empresas nacionais. Isso não vai agradar nem a elite econômica, nem ao estrangeiro, nem ao militar. Vamos ter a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, e olha aí, os grandes latifundiários não vão gostar, porque ele vai dar direito aos trabalhadores rurais. Estendeu aos trabalhadores rurais, defendidos pelas ligas camponesas, os mesmos direitos do trabalhador urbano. O mesmo direito que o Getúlio tinha dado ao trabalhador urbano, ele agora levava para o trabalhador rural. Claro que o grande latifundiário, os coronéis, não gostavam, né? Ciente que suas reformas não seriam aprovadas no Congresso, é claro, a Câmara e o Senado representam o interesse de quem? Dos mais ricos. Não iam querer isso. E aí ele vai fazer o quê? Jango as instituiu por meio de decretos, começando com a estatização de refinarias e a desapropriação de terras para a reforma agrária. Cara, a casa caiu para ele, né? Uma conspiração para depor Jango uniu grandes proprietários rurais, empresários, militares e conservadores, organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 64. Não queremos ser uma Cuba.
golpe civil-militar. Militares com apoio de parte da população civil, né? Em 64. 31 de julho para 1º de abril. Isso mesmo, dinamite. As Forças Armadas deram um golpe e Janco não conseguiu resistir. O Congresso declarou vaga à presidência e empossou Ranieri Mazzilli, dando início ao regime militar. E aqui acaba aquele pequeno períodozinho de democracia de 45 a 64. Engraçado que o Carlos Lacerda, o mesmo do atentado lá com o Getúlio, que disse que o Getúlio mandou matar ele apoia isso aqui, é um dos organizadores. E em 69, anos depois do golpe, é preso. Olha como é massa, né? Ele queria intervenção militar e teve, até na vida dele. E aqui a gente vai terminando o tema 2. O tema 3 vai ficar para a próxima semana. Espero que tenham gostado da nossa aula. Façam a leitura do tema 2 aí no livro. Essa semana teremos aula pelo Zoom. Qualquer dúvida me avisem, tá certo, meus amores? Fiquem em casa, se cuidem de quem vocês amam. Beijo no coração de cada um e cada uma. Até a próxima. Tchau, galera!